Carne, suor e sangue. Luiz Sourac Lima. Agradecimentos. Agradeço a própria escrita, este ofício solitário e sagrado, que me permitiu mergulhar em memórias adormecidas, e palavra por palavra, curar dores que carregava em silêncio. Escrever este livro foi mais do que um ato criativo, foi um reencontro comigo mesmo. E ao grande amor da minha vida, Pedro, meu mais profundo agradecimento por cada leitura atenta, por cada ideia discutida nas madrugadas infinitas, e por ser abrigo e farol em todos os meus caminhos que não sei traçar sem amor. Tenho o privilégio imenso de caminhar ao lado de amigos que escrevem com uma beleza que me inspira e me desafia. Veiga, Bruno, Marcelo e Legramante. Obrigado por compartilharem comigo não só sua literatura, mas também sua generosidade criativa. Me alimento da autenticidade de suas vozes, na fala e na escrita, e a cada encontro saio com mais ideias, mais coragem e um novo papel em branco pronto para nascer. Dedico esse livro a todas as pessoas que carregam cicatrizes invisíveis e seguem em frente, a quem já teve que escolher entre sobreviver e ser, aos que escrevem com o corpo, com a pele, com a alma. Sumário. Capítulo 1: Luz da manhã, sombra do passado. Capítulo 2: Carne, suor e estrelas amarelas. Capítulo 3: Lágrimas de sangue e berço imaginário. Capítulo 4: Entre o sonho e a realidade. Capítulo 5: O universo e a tristeza da insignificância. Capítulo 6: O encontro. Capítulo 7: Pelos menos Macabeia morreu feliz. Capítulo 8: Morte e vida. Capítulo 9: O cheiro e o rosto do passado. Capítulo 10: Organizando o presente se acha o desorganizado passado. Capítulo 11: 120 por hora, 150 por minuto, 653 é o número da verdade. Capítulo 12: O despertar de um sonho. Capítulo 13: Sangue, luz e perdão. Capítulo 14: O renascer. Capítulo 15: O chamado para a resolução. Prefácio. A carne que vive, o suor que marca, o sangue que não esquece. Existem livros que narram histórias. Outros, no entanto, não apenas contam, eles denunciam, ferem, provocam e nos obrigam a olhar para onde geralmente desviamos os olhos. Carne, Suor e Sangue, de Luiz Sourac Lima, pertence à segunda categoria, é um romance que desce aos porões da sociedade brasileira, mas não para simplesmente descrevê-los. Mergulha neles com coragem, sensibilidade e fúria. Esta é uma obra onde o corpo da mulher, especialmente o corpo negro, pobre e marginalizado, torna-se palco de múltiplas camadas de dor, resistência e sobrevivência. Em Janaína, protagonista de uma trajetória marcada pela prostituição, pela violência obstétrica, pela maternidade interrompida e pelas falsas promessas de afeto, encontramos um retrato pungente de um Brasil invisível, mas real, que pulsa nas bordas das grandes avenidas, que resiste nos cortiços e pousadas, que sonha nos olhos cansados das mulheres que nunca tiveram o direito de descansar. O autor opta por uma linguagem direta, muitas vezes bruta, sem filtros literários que suavizem o peso das vivências retratadas. No entanto, é nesse realismo quase sufocante que reside a força do livro. Sourac Lima nos joga para dentro dos quartos abafados, das cozinhas com cheiro de eucalipto barato, dos lençóis sujos onde corpos se encontram não por desejo, mas por necessidade e, mais do que isso, nos obriga a ouvir as vozes que ali se expressam. A narrativa é construída com um olhar multifacetado. Em momentos, acompanhamos a interioridade da protagonista. Em outros, vemos o mundo por meio das lentes de uma sociedade hipócrita, que consome e descarta corpos femininos como se fossem objetos de uso imediato. O texto cruza tempos e perspectivas, revelando não só as trajetórias das mulheres do casarão da Avenida Pinto Duarte, mas também o olhar clínico, por vezes cruel, de figuras como Corina, a velha cafetina que simboliza o ciclo da violência internalizada e reproduzida, e de homens que transitam entre o desejo, a dominação e o abandono. Mas Carne, Suor e Sangue não se resume à tragédia. Ele contém, também, lampejos de humanidade, sementes de resistência. A beleza no gesto silencioso da amiga que oferece um colar com uma santa. A força na recusa de Janaína em repetir um aborto forçado. A ternura até na desesperança de suas ilusões românticas, mesmo quando elas se quebram em 1000 pedaços após mais uma noite de abandono. A protagonista não é uma heroína no sentido clássico. É uma mulher real, contraditória, fraturada, mas é justamente por isso que sua jornada nos toca tão profundamente. Entre as tantas personagens que cruzam essa narrativa, há uma presença que sussurra mais do que fala. Gianni Leevins. Uma mulher que parece andar nas bordas da história, mas cuja existência incomoda, desloca, denuncia,
Gianni não tem os monólogos de Janaína, nem o controle cruel de Corina, tampouco o desejo doentio dos homens. Ela é presença silenciada, e não por acaso, sua trajetória, apenas vislumbrada, é um fio de tensão que percorre as páginas sem se explicar de forma direta, porque sua simples existência já exige demais de uma sociedade que rejeita o que não entende. Gianni e sua presença transforma a obra em algo maior, um questionamento sobre o ser social em uma narrativa onde o feminino, e não somente, é sempre desautorizado. Seja por sua cor, por sua pobreza, por sua maternidade, ou por sua identidade. Ela rompe com a linearidade de vítima e algoz. É espelho e margem. É voz abafada, mas nunca calada de fato. O livro estabelece, assim, uma poderosa conexão entre o feminino e o urbano. A cidade aqui é tanto cenário quanto personagem. Opressora, labiríntica, quente, sempre à espreita, é nas esquinas e becos que os encontros acontecem, os filhos são gerados, pessoas que, apesar de dividirem o mesmo destino, são ensinadas a competir, a calar, a suportar. Porque a carne sente. O suor denuncia. E o sangue, o sangue, não nos deixa esquecer. Pedro Henrique Batara Ferreira. Americana SP. Luz da manhã, sombra do passado. Bom dia, Sr. Jean Amélie. Aqui é da Portali Construtora. Sabemos que o senhor possui uma propriedade em Campinas. Jean fica em silêncio. Já faz tempo que não ouvia seu nome completo daquele jeito. Algo naquela ligação interrompeu bruscamente sua manhã de sábado, como se arrancasse o cobertor de uma memória adormecida. Pensa em desligar. Ou simplesmente dizer que não estava interessado, fosse lá o que fosse. Mas algo, um impulso que nem ele soube explicar, o fez continuar ouvindo a voz do outro lado da linha, firme, mas curiosamente agradável. Nesse instante, uma faísca acende-se em sua mente. O nome daquela rua traz de volta imagens enterradas. Seu rosto muda de expressão e, por um breve momento, o tempo parece suspenso. Senhor Amélie? Está me ouvindo? Justamente por isso estou entrando em contato. Estamos interessados em adquirir o terreno. Nosso plano é construir um novo shopping na cidade. Um bom negócio para todos os lados. Caminhavam livremente. Levanta-se e vai até a cozinha, como se precisasse se mover para não se afogar nas lembranças. Fica alguns segundos olhando a luz filtrada pelas cortinas. Em um impulso, abriu-as por completo. A claridade entra com força, preenchendo o apartamento como há muito não acontecia. Jean sente uma decisão se formar dentro de si, firme, ainda que acompanhada de medo. Era hora de encarar. Hora de voltar. Boa tarde. Posso ajudar? Pergunta um rapaz, com um olhar ligeiramente desconfiado, como quem pergunta o que aquela pessoa faz ali. Sou Jean Amélie. Falamos ontem por telefone. Reconheço sua voz. Conversam por um tempo. Assinam papéis, discutem valores, acordam os termos. No fim, Pedro faz uma sugestão que pega Jean de surpresa. Jean sente o peito apertar. Era como se o chão perdesse a firmeza e seu corpo afundasse lentamente na poltrona. Tenta esconder a reação. Pedro, sem perceber, chama uma das secretárias para acompanhá-lo até o imóvel. Jean não hesita. Levanta-se com a firmeza de quem atende a um chamado antigo. Como se a casa o convocasse para uma conversa inacabada, adormecida há mais de 10 anos. O carro para em frente à antiga propriedade. Chegamos, anuncia a moça, como se ele não tivesse notado o portão que conhecia tão bem. É uma construção imponente, com um portão de ferro trabalhado e um jardim que, apesar de um pouco descuidado, ainda exalava certa dignidade. A arquitetura mistura traços coloniais com modernidade, como se quisesse se manter relevante mesmo sendo do passado. Essa casa é de uma família bem conhecida na cidade. Política, negócios, o senhor deve conhecer. Conheço, sim. É? E chegou a saber o que aconteceu com eles. E com a filha? Jean demora um pouco para responder. A filha morreu. E é nessa poeira que, querido leitor, voltaremos a outro casarão, igualmente famoso, onde quase se pode ver a linha invisível que une os dois destinos.
Capítulo 2. Era uma tarde onde o dia e a data não interessavam para Janaína. As janelas daquele casarão não eram suficientes para combater o calor que dominava a cidade. Ela estava na cozinha que cheirava a eucalipto. O produto de limpeza nunca tinha mudado de aroma, desde o primeiro dia que tinha chegado naquele lugar. Não sabia se era economia, preguiça ou qualquer outra coisa que impedisse de comprar outro aroma. Apenas era o mesmo sempre. Sentiu o cheiro nessa tarde mais forte, que chegou a tirar-lhe o pouco de fome que restava. A cozinha parecia maior enquanto sua fome diminuía e o odor tomava-lhe o corpo. A cadeira onde sentava parecia lhe prender, enquanto as outras cadeiras aparentavam sair de seu cômodo, debaixo da mesa, e como uma gaiola, aglomeravam-se, prendendo-lhe como um pardal. Já a mesa reclamava de sentir seus cotovelos apoiados. Ficando nesses pensamentos de desdém absoluto do ambiente, seu café já tinha esfriado. Contudo, sentia que algo não estava completamente perdido. Sem demora sai daquele ambiente que a ignorava. O sentimento é recíproco, retruca no pensamento, Janaína. Mas seus 170 de altura, naquele pequeno quarto, lhe fazia sentir o contrário. Sua cama de lençóis encardidos a chamava e sem muita demora, deita fitando o teto amarelado. É acordada por Corina, batendo na porta do quarto. Corina é uma senhora um tanto ranzinza e mal-humorada, velha como seu casarão. Usava mais maquiagem na cara de que realmente suportava, Janaína pensou. Se ela cair de cara no chão, provavelmente vai fazer um buraco. As meninas já chegaram, esbaforiu a velha juntamente com uma nuvem de fumaça de seu cigarro, que fica de canto de boca, e balança a cada sílaba pronunciada, um malabarismo, sempre prendia a atenção de Janaína, que se perguntava como o cigarro não caía. Podia-se ouvir o tropeço da chegada das suas colegas. Corina. Logo depois de falar dá as costas e se direciona para a sala que ficava no térreo do casarão. Janaína levantou-se e começou a prestar atenção na voz estridente e forte de Mônica que invadia o casarão, os passos calculados de Jaqueline, reclamações constituídas de voz fina e calma da Michele e Adriana já se anunciava no corredor, onde Janaína percebeu que ela passou pela Corina pelo som de sua tosse seca. Adriana adentrou no quarto, falando pelos cotovelos, relatando o que e quem tinha visto na rua. Janaína sem muita cerimônia a puxa pelos braços, levanta a falante para a sala onde a Corina fazia uma pequena reunião antes da noite começar. Falava sem muitos detalhes quem iria vir, desde de ricaços da cidade até pobres que insistiam em passar por lá. Depois de ter juntado os dinheiro para uma noite e uns drinks no casarão mais famoso, o casarão da Avenida Pinto Duarte. Contra/Quad está quente aqui, não está? Tentou disfarçar Janaína depois do fora que deu, quebrando um dos principais protocolos. Nomes não importam. Contra/Quad sim. Então para ficarmos mais confortável, tiremos a roupa, o que acha? Sugeriu o homem. Aquilo de calores a tantas horas da madrugada era também a questão de estar perdendo tempo com aquele homem. Contra/Quad venha, tirar minhas roupas, venha sentir essa negona sobre de você. Contra/Quad venha. Grunhidos, gemidos, sons abafados e frases mal acabadas, debatiam-se em quatro paredes mal pintadas, rastejavam naquele chão áspero sem piso, abafavam-se naqueles lençóis sujos, tentavam sair por uma única janela envernizada mas dava para ver os lascados do tempo. Janela essa que dava para a rua, daquele cubículo, sem muito sucesso. Depois de alguns instantes os sons cessaram, podiam-se ouvir os grilos de fora e os ratos de dentro. Surgiram vozes que anunciavam o fim da labuta sexual. Contra/Quad você é tão bonita, parece tão forte, poderia trabalhar em outra coisa, porque não sai dessa vida. O homem falava abotoando as calças e colocando o cinto como se apressasse para cumprir uma rotina de chegar em casa. Contra/Quad tenho que ir, falou engolindo seco o seu desejo. Contra/Quad volte quando quiser, nisso quis perguntar seu nome, mas não deu. Contra/Quad boa noite senhora, dispara para a velha que ficava sempre na porta de entrada sentada em um sofá em uma sala ampla. Contra/Quad sempre com pressa depois de aliviarem-se. Corina sorriu com ar de extensa experiência no assunto e dando um descanso mesmo que pequeno aos pulmões e à garganta. A névoa esvaiu-se no recinto, dando para ver seu rosto, com o sorriso formou-se dezenas de rugas somando-se com as que já tinham. Ela insistia em esconder suas rugas, com quilos de maquiagens, sem muito êxito,
pois o tempo, o vício e os clientes tinham-lhe tirado a saúde e ainda mais a beleza. O homem nem ouviu a última frase. Chegando enfim à porta, abriu-a colocando-se em direção à rua. Naquela hora estava vazia. Fora, soprava um vento quente que ele respirava com grande satisfação. Subiu a rua sem nem olhar para trás. Voltemos ao quarto onde ficou Janaína, deitada esperando o próximo. Entrava no cubículo a luz da rua pela grande janela do quarto. Vendo aquela luz branca que contrastava com a de seu recinto, amarelada, ela levanta-se e vai até lá, tentando ver o homem. Contra/Quad veio como um raio e se foi como um clarão, tempo e esforço perdidos, só via as árvores estáticas esperando uma brisa qualquer, mas o mormaço noturno era ainda reinante lá fora. Sem decepção, porém com esperança, se envolta nos lençóis amassados e aguarda mais uma sombra que se forma por baixo da porta anunciando o próximo cliente. Capítulo 3. Lágrimas de sangue e berço imaginário. Os dias repetem-se com as sombras que surgem por baixo da porta do quarto de Janaína, porém sempre cessam com a luz do amanhecer. À noite, em meio a tantos no salão de festas do casarão, o som alto, a música dançante, as carícias explícitas ainda ali mesmo, jovens garotas acariciando velhas peles, cabeças cinzas, mãos que se perdem em calças já sem cintos. Visão que Janaína já se acostumou. Contra/Quad trouxe para tu um pouco disto, sussurrou Adriana ao ouvido da amiga. Contra/Quad percebo seu cansaço ainda maior hoje, isso vai ajudar a ficar um pouco alerta. De repente abraça a amiga, Janaína sente-se segura por um momento e ao final do abraço sua mão desliza pelos braços finos e macios da amiga. A mão de Adriana para na mão de Janaína. Ela sente uma trouxinha e também o aperto da amiga que a fez fechar as mãos quase automaticamente, deixando com ela aquilo que iria lhe acordar pelos menos por aquela noite. Não há encontros de olhares. Colocação, pensa, mas não se detém nisso, nem ao menos interroga a amiga, apenas aceita. Logo um senhor de bigode agarra a Adriana pela cintura e a leva para longe, deixando Janaína ali com a trouxinha na mão. Aquilo parece estar aquecendo-se e se tornando maior do que realmente é. Mais que rápido coloca-a em seus seios e passa os olhos no salão, para ver se estava a ser observada, mas não. Todos estão muito ocupados para ficar filmando um ao outro. Janaína sente uma mão atrevida, que acaricia sua nuca. Logo percebe o toque familiar e ao se virar depara-se com o homem. Contra/Quad você. Aqui novamente, achei que nunca mais o veria aqui nesse lugar, fala meio que hesitando fitar os olhos daquele homem, que a observa sem nenhum pingo de hesitação. Janaína sente-se dominada só pelo olhar dele, quando a fita, por isso desvia como pode, ele logo percebe. Contra/Quad gostaria de dançar um pouco comigo? Ao mesmo tempo que dispara a frase, segura a mão de Janaína. Contra/Quad sim, com toda a timidez que não se encaixa na atual vida. Com olhos baixos pôde ver sua mão negra, esguia e pequena em contraste com a mão branca, macia e grande. Pôde observar o real tamanho de sua mão, quando ele pôs a dele sobre a dela e o calor que se formou dentro foi quase insuportável para Janaína, que de surpresa a puxou, movimento que fez os dois se olharem. Para disfarçar o desconforto um sorriso surge, dentes brancos acendem entre os lábios carnudos da moça, ativando o sim convicto que o homem espera desde o convite inicial. Dançam horas a fio, ele não bebe álcool, observa ela. O relógio da parede denuncia a madrugada e o esvaziamento do salão demonstra que a festa mudará de ambiente. Sabendo o próximo passo, ela o guia pelas escadarias até o andar superior. Não que ele não soubesse o caminho, apenas deixa-se levar como um animal que se permite iludir com a paisagem do caminho, na esperança de encontrar o ambiente perfeito para se fartar. No quarto, quando as mãos dele começam a passear onde desejava e era consentido, Janaína lembrou-se do presentinho da amiga. Contra/Quad preciso ir ao banheiro, disparou, empurrando-o na cama onde cai sentando. Ela apressa-se para descartar o presente da amiga. Contra/Quad não vou precisar de você hoje. Quem sabe outro dia, descartando-o descarga abaixo. A noite foi ótima, ainda melhor pelo fato das sombras não se repetirem assim que o homem a deixou dormindo, quando acordou já era quase tarde. O café da manhã no casarão é sempre depois do meio-dia e em um desses dias Janaína desce de seu quarto, depois de uma noite movimentada. Da cozinha as outras meninas ouvem um ranger de tábuas velhas anunciando que a última naquele dia desce para o café da manhã. Contra/Quad escutem meninas, falou Jaqueline com a mão no ouvido e os olhos que apontavam para a escadaria barulhenta. Já vem a dorminhoca. Eu não queria falar, mas eu vi aquele rapaz que sempre vem aqui e fica apenas com a fulana.
falando com Dona Corina e depois disso ela não bateu na porta dela para acordá-la. Contra/quad acho que foi apenas coincidência. Meninas defende Adriana. Quando finalmente desce, as restantes que já iria comentar, mas já sem tempo, não o faz. Janaína passa os olhos na mesa como se procurasse alguma coisa boa, algo que não aumentasse o seu imenso mal-estar, mas não acha. As refeições, sem exceções, eram todas simplórias. Na mesa tem pães, uma margarina quase vazia e um café, a que todas apelidaram entre elas de chafé, sem que a Corina soubesse. Como quem espera um milagre gastronômico, rever a mesa, porém seu milagre está definitivamente morto e enterrado. Dá de costas para todas e volta a seu sarcófago. Agora o Ranger pode ser ouvido gradativamente até sumir. Nisso logo após aparece de Corina que com os olhos de um sargentão, visualiza numericamente as meninas percebendo a fala de uma delas. Contra/quad cadê Janaína que não está aqui com vocês? Pigarreia Corina. Veio, deu uma olhada de quem procurasse um banquete, até parece que nem viu a gente aqui, deu meia volta subindo as escadas de novo. Parece que não ficou muito feliz com o café que a senhora preparou. Destilou Jaqueline enquanto as outras trocam olhares e risos contidos e Adriana come sem pensar, apenas come. Fingindo que prestava atenção, Corina olha para Jaqueline, mas sua mente está encaixando as peças daquele desdém sem explicação e ainda buscando peças para finalmente desvendar. Deixou quase que falando sozinha, Jaqueline, que ainda remoe a cena buscando detalhes negativos para a dona do casarão. Com todas, sabendo que cada cômodo daquele malquista casarão pertence-lhe e como fosse lógico pedir licença para entrar no que é seu, invade o cômodo como uma manada de búfalo. De súbito, rouca e quase sem fôlego e voz dispara. Corina vendo aquela cena deu uma pausa finalmente com seus insultos. Contra/quad meninas, corram aqui e me ajudem, grita do quarto. Começam os atropelamentos de passos que sobem as escadas para saber quem matara quem, até chegarem ao aposento, uma pisando no calcanhar da outra. Contra/quad me ajudem. Ela desmaiou de repente, coloquem ela na cama, andem lesadas. Fala Corina. Contra/quad argue. Eca, isso é vômito ao pé da cama. Que nojo, quem vai limpar? Eu não vou, disse Mônica que já tinha pisado e pulava de nojo. E a última frase foi se repetindo de boca em boca com trejeitos faciais enojados das outras três meninas. Contra/quad ela é claro, quando acordar. Peguem álcool e deem para ela cheirar, vai acordar rapidinho. Diz a velha saindo do quarto deixando Mônica e Adriana encarregada de acordar a infeliz desmaiada, enquanto as outras meninas também saem. A velha deixa o quarto ainda matutando o que fará com Janaína depois do acontecido. Contra/quad procura aí dentro dessa gaveta da comoda. Quem sabe tem, responde Adriana enquanto segura Janaína nos braços. Contra/quad pode ser, manda aí. Adriana recebe a garrafa jogada com um ar de sorriso maldoso e logo colocando nas narinas de Janaína. Quando o conhaque sobe na cabeça, ela acordara, deparando-se com as duas olhando para ela. Contra/quad o que aconteceu? Pergunta ainda no chão. E por que meu rosto está doendo? Bati a cara no chão? Contra/quad não sabemos, responde Mônica fazendo caretas para outra não a entregar. Contra/quad quando chegamos aqui já estava no chão, desmaiada, e ainda mais não queremos nos envolver nessa história sua com a múmia do casarão. Já temos nossos problemas, não é, Dri? Contra/quad não sei, fala Adriana com cara fechada por ter que deixar a mentira passar e já se levantando e ajudando Janaína a levantar também. E logo saíram do quarto. Frase que fez Janaína sentir um calafrio, e as lembranças lhe tomar como um turbilhão de sentimentos ruins. Porém, no pântano de seus pensamentos nasce uma flor da coragem pela primeira vez em sua vida e ainda com a voz embargada e cabeça baixa olhando para o chão que ainda limpa com força, como se tentasse limpar seu passado, ela disse. Contra/quad Enião, dessa vez não suportarei carregar a culpa da morte em troca de um lugar para morar. Já fiz e sei que não vale a pena. Não valeu a dor, e todo o sofrimento, eu sei o que passei, cada noite que tentava dormir e o sono pairava sobre mim. Acho que podia até vê-lo flutuando no ar, me ignorando enquanto eu pensava, pensava e pensava. Não e não, um brilho avermelhado e um tremor são claramente visíveis nos olhos que agora estão vidrados na velha.
Quad a Deus Senhora e agradeço por tudo e que Deus nos perdoe, espera uma resposta. Mas apenas o que ver é a velha dar mais um trago em seu cigarro e baforar. Fumaça que saem de sua boca pintada de batom vermelho, que mais parecia um dragão envolto em sua neblina tóxica, sem nunca se sufocar. De repente o dragão ergue a mão direita e nela estava um bilhete com o endereço da rua. Podia-se ler Avenida Pinto Duarte 653, Americana. Caso queira voltar, sem crianças? Resmungou de um lado da boca, enquanto a outra segura habilmente o cigarro. Janaína pega o bilhete, para não contrariar ainda mais ela. Joga-o na mala enquanto Dona Corina levanta seu indicador enrugado com unhas ainda mais vermelhas que a boca, indicando a porta de saída. Sem mais delongas, atravessa a sala em direção à mesma saída que o pai de seu filho passará um dia e que nunca, por mais que tente, o achará. Atravessa o jardim sempre mal cuidado e por um segundo decide olhar para trás deparando-se com Adriana com lágrimas nos olhos e braços abertos. Sem pensar abraça a amiga e as duas choram compartilhando naquele momento de perda mútua. Vem comigo Dri, vamos tentar outra coisa além disso, convida, apertando as mãos e olhando por entre lágrimas a amiga. Adriana passa as mãos no pescoço e tira uma gargantilha, doando-a para a amiga. Aceitando o presente, Janaína lê em letras que circula a imagem de uma santa, supus ela, onde a inscrição dizia: Santa Margarida de Cortona. Ao lado esquerdo pôde ver um cão, que parecia falar com a santa. Aceitando o presente e dando mais um abraço na amiga, se direciona para a rua deixando Adriana em pratos presa a si mesma, acorrentada às suas correntes mentais. Capítulo 4. Entre o sonho e a realidade. A tarde caía juntamente com o sol que podia ser visto em cores sublimes de pôr do sol e do outro lado do imenso céu, atrás de Janaína, o azul negro e estrelado da noite anunciava-se. Distraída e pensativa não viu o sol despedindo-se muito menos a noite dando boas-vindas. Continuou caminhando subindo a avenida tentando não pensar como seria a vida agora. Pagou ao motorista, antes empurrando uns 4 até chegar nele, cadeiras para sentar nem num sonho, passou pela catraca e lá ficou e a cada ponto que o veículo parava ela era forçada a ir ao fundo do ônibus quando um pequeno milagre da Nossa Senhora dos Espremidos aconteceu, surge uma cadeira do lado. Janaína vendo que encontrou quase que milagrosamente um espaço, apressou-se em sentar-se. O pequeno lugar que teve que se ajustar para caber sua bunda um tanto avantajada, tornou-se confortabilíssimo, pois imaginava que teria que ir até a rodoviária em pé. Chegando à rodoviária logo comprou outra passagem para a cidade que ela ouvia falar muito que não era tão grande, mas era bem desenvolvida, comparando com a cidade onde ela estava. Uma passagem para Campinas, por favor, pedia Janaína ao bilheteiro. R$14 moça, já estendendo a mão para receber. Janaína rapidamente pôs a mão no sutiã e retirou de lá o dinheiro que o rapaz olhou com desejo aquele movimento rápido, sonhando que por um momento houvesse uma pequena falha que fosse onde a moça deixasse mais daqueles seios morenos e volumosos escapar de sua camisa branca. Depois de algum tempo entrou no novo ônibus, agora já era noite onde o relógio da rodoviária marcava indiferente, 7 horas em números vermelhos e quadrados. Lá se foi a segunda nave que levaria ela de uma vida já tão bem conhecida por ela para uma que lhe restava a dúvida, serpenteando pela estrada recém-feita, que ainda possuía o negrume do piche e aquela imensa placa anunciando milhões de reais gastos em apenas 10 quilômetros de estrada reformada. Dentro da nave possuída pela dúvida, Janaína pensava no que poderia fazer ao chegar à nova cidade, tinha em sua mente que nada poderia ficar pior, estava só, com um filho para criar, sem pai, sem grana. Apenas sobrou sua coragem, seu troco dos R$100 e um Deus que nas condições que estava, já nem sabia se ele teria tempo para uma puta qualquer. Se meu nome fosse Madalena, teria um pouco mais de chance. Sussurrou com um sorriso pequeno no canto da boca que durou menos que um segundo logo voltando para a janela, onde tentava ver a paisagem, mas lembrando-se que era noite, desistiu. Não durou muito para que chegassem à cidade e com pressa e calor descia para respirar um ar menos pesado. Janaína, que esperava os que estavam à sua frente descer, já sentia um pouco de tontura e enjoo, mas fez-se forte e logo se pôs fora daquele lugar sentindo que seu mal já diminuía pelo prazer em respirar o ar de fora. Pegou suas sacolas com roupas e se deixou levar, subindo a rua. A lua já estava no céu brigando com as luzes amarelas dos postes. A rua era um vai-e-vem desenfreado. Cansada, querendo descansar, andou alguns metros por essa rua com nome de poeta, onde chegando a uma encruzilhada pode ler Rua Marechal Deodoro,
cortando a rua Visconde do Rio Branco. Encontrou uma pousada pequena e velha onde podia ser visto de longe que seu dono era totalmente desleixado. Na fachada do edifício estava escrito em letras já manchada de cinza escura e em algumas partes de verde lodo: Pousada. Final. Boa noite, quanto custa uma diária aqui? Perguntou ela à moça. Se for você, R$ 20 o dia, respondeu a moça com ar de desdém e mascando um chiclete sem parar. Vou querer um quarto. Nisso Janaína nem tinha reparado no ar de desdém da moça, apenas no seu mascar irritante. Você terá que pagar adiantado, avisou a moça para Janaína. Sem problema, respondeu aliviada, pensando em uma cama para descansar. Obrigada, respondeu secamente Janaína. Subiu os degraus que dava para um pequeno corredor que lembrava o casarão onde morou por muito tempo, onde podia contar 4 cômodos de portas de cores que não dava mais para nomear por estarem desbotadas e esquecidas pela gerência do imóvel. Viu seu sete, que era o último do corredor do lado direito, entrou e finalmente pôde descansar, pois era-lhe bem familiar ao seu antigo quarto, pequeno mal arrumado e apenas uma abertura para fora que agora era um vitral, de onde via os telhados das tantas outras casas que ficavam atrás da pousada que davam para outra rua. Contra/quad olá senhora. Contra/quad olá senhor. __, vês aquele sol? Sentis a luminosidade que aquece seu rosto, daqui de onde estamos é agradável seu calor? Contra/quad agora veja novamente senhora. Quando Janaína tornou a olhar em volta, tudo que era antes calmo e de calor maternalmente solar, queimava em chamas onde não podia ser visto mais rochas, plantas nem animais, eram tudo labaredas de fogo. Desesperada voltou o seu olhar ao senhor que lhe falava antes, já não estava lá, percebeu voltando às chamas que ele era o fogo, filho do Pai Sol, e tudo que vida tinha, morreu. Que se alimentavam transparecendo vida e harmonia. Janaína não viu a vida que nascia da morte, pois estava embebida em seu desespero. Janaína acorda com a luz do dia em seu rosto. A luminosidade entrava pelo pequeno vitro de seu quarto e fixava-se bem em sua cama sobre sua cara enquanto dormia. A fome a consumia junto com os mal-estares de sua gravidez, sentiu algo que subia por sua garganta quente e desagradável que a fez como um relâmpago ir ao banheiro e se prostrar ao vaso sanitário vomitando. Depois de tudo a fome prevaleceu, desceu as escadas, de relance viu que a moça da recepção era outra que tinha um jeito aparentemente mais profissional que a de antes. Já não começou muito bem, quem sabe esperando, não é? Retrucou com ar de leve educação para com a moça. A recepcionista, não entendendo a resposta, lhe deu um sorriso e se voltou ao seu livro que de relance ela leu, 50 tons de cinza. Tal título não lhe dizia nada. Lembrando-se da fome por um barulho que ela ouviu e sentiu de seu estômago, saiu à rua com o resto de dinheiro que lhe sobrava atrás de um pequeno e simples restaurante onde pudesse comer muito, pagando pouco. Caminhando subindo a rua encontrou um restaurante de esquina, onde se aglomeravam em mesas mal arrumadas tanto dentro do estabelecimento como fora, tomando conta quase que da calçada. Em sua fachada tinha um letreiro com o nome Bar Restaurante Neide, onde o estava escrito em um anúncio escrito à mão: servimos apenas almoço. De fora ela via uns peões, comendo em algumas mesas e no fundo um balcão. Atrás estava uma senhora gorda e branca, falavam tanto alto e rápido. Resolveu entrar e, passando pelos peões, percebeu os olhares de todos ao ver uma mulherona de corpo tão feminino ali pela redondeza. Perdeu alguma coisa em minha bunda, queridinho, falou Janaína para um peão que olhava sem rodeio sua bunda desde o momento que ela entrou. Não, mas queria perder, ó se queria. Respondeu o peão com os olhos de lobo faminto. Eu quero uma marmitex. Quanto custa? Pergunta ela debruçando-se no balcão de pedido. Quero uma, por favor, observando meio de soslaio para o rosto gordo dela onde se formavam bigodes de suor. A mulher anotou o pedido e lançou sobre uma janela que ficava atrás dela no balcão. Uma mão lépida pegou o pedido. Depois de 5 minutinhos a mão lépida estendeu um recipiente de alumínio cheio de comida. Janaína pegou sentindo no calor o sabor. Ao sair foi detida por um homem, o mesmo que a cantou na entrada. Não sou pro seu bico, sentindo-se uma moça virgem que tinha acabado de vir do interior. Sim, em uma pequena pousada logo ali, chamada Campina, conhece? Sorrindo, tentando tirar alguma coisa romântica daquela situação. Claro, esbanjando uma felicidade suspeita onde ele por um instante sem que Janaína visse, porque ela distraiu-se sendo lembrada da fome pelo estômago, onde ele deu uma piscadela para o amigo que assistia de longe a cena.
Olha, eu saio do trabalho às 5 da tarde. Do trabalho eu podia dar uma passada lá. Que acha? Interrogou o peão. Acho que sim, meio que corrigindo o tom que revelava o desejo dela pela comida e pelo rapaz. Às 6 da tarde chega um homem todo sujo e o odor de um dia de trabalho, esse odor o acompanhava igualmente um cão acompanha o seu dono já sem coleira. Julieta, que habitava Janaína, deu as mãos à Esperança e saiu logo que sentiu o odor do animal que adentrava o cúbico. Vamos lá sim, meu irmão, mentindo para amenizar a situação, vamos subir. Acho que estou um pouco sujo. A moça pode me deixar usar seu banheiro? Pediu o homem. Sim, respondeu sem entender. Depois de alguns minutos ele sai com um short e uma camiseta. Tomou o seu banho e nada sobrou da puritana. Foi-se, pelo ralo e pela suja água vinda de sua pesada maquiagem. Desceu as escadas e deparou-se com a recepcionista que antes no primeiro dia mascava chiclete, e por instante imaginou que fosse a mesma goma de antes. Isso a fez arrepiar-se. De repente o chato barulho de mascar parou e Janaína ouvia algo o que a fez sair do transe. A barriga que crescia cada vez mais, não a impediu de nada. Para disfarçá-la vestia roupas largas que não importava para os homens dos bares, das ruas que queriam apenas amenizar o estresse depois de um longo dia de trabalho, onde seu quarto de pousada virou o seu novo lar. Às vezes não ia à pousada, era na rua ou em um beco qualquer, escuro o suficiente. Saía apenas à noite com as vestes sempre largas, sempre muito bem maquiada. O encontro. Com o sorriso ainda na boca foi se arrumar. Depois do atraso um tanto rotineiro do marido, ele chega. A Vossa Majestade está espetacular, disparou Augusto quando entrou no quarto e vendo sua linda mulher arrumando-se e de fato estava sua cintura era perfeita acentuada naquele vestido branco e justo. Seus ombros era como de uma deusa grega, suaves onde qualquer homem adoraria recostar-se enquanto sentia os seios que eram pequenos como uma adolescente. Mas se opunham como de fato pertencessem a uma bela mulher de respeitáveis 30 e poucos anos. Seu criado vai ser breve para não mais aborrecê-la. Dito isso passou por ela como um raio direto ao banheiro, apenas dando tempo de Sônia balbuciar para ele, sem resposta. Acho melhor a gente tentar algo diferente hoje. Meu criado Augusto rindo. Sônia foi durante o início de sua carreira uma gerente geral de um conglomerado empresarial de sua família. Sempre muito rígida e organizada, mas tinha todas as lojas sob um comando quase que sobrenatural. As empresas lucravam sempre. Mas isso feria o ego do Augusto de uma maneira que só Freud conseguiria explicar. Desceram para a garagem, ela com o sorriso de sempre e ele um tanto sério como de costume. Aquele jeito de homem que está sempre pensando no trabalho de amanhã, que o tornava um tanto sexy e charmoso aos olhos da ilustre senhora Leevins. Chegaram à garagem depois de se certificar que tinha ligado os alarmes da semi-mansão, sua casa que compraram logo que se casaram juntando economias de ambas as partes e mobiliada com muito trabalho e tinham tanto orgulho de tê-la e de serem um bairro um tanto nobre da cidade onde moravam. Cuidado! Tarde, o carro foi de encontro a alguma coisa que atravessou a rua, como um animal que busca a mãe do outro lado do rio. As luzes do farol atordoam-na tomando assim todo o senso de direção, fazendo-a parar como um inseto hipnotizado pela claridade e voa para a morte. O freio inutilmente acionado por Augusto não atrasou a morte, nem deu chance de fuga para a criatura. O corpo vai de encontro ao para-brisa, como uma massa humana jogada pelo destino no vidro, deixando em fração de segundos a marca de seu impacto no para-brisa quebrando-o e o avermelhado, na cor de sangue. Depois o resto da força, joga a massa humana com indiferença no asfalto ainda quente da avenida, parando o trânsito em um sábado à noite. Augusto se apressa para sair do carro para ver o estrago, vociferando, porras e merdas sem parar e caminhando para a vítima descobre que se trata de uma mulher não podendo mexer nela, mas percebendo que ela se mexia tentou deixá-la deitada. Foi quando ele viu seu rosto e entrou em pânico não podia ser, Deus não podia fazer isso com ele. De repente uma vontade irracional o tomou conta pedindo, gritando que saísse dali, fugisse, mas se via cercado por muitos e todos já sabiam que foi ele que a atropelou, maldição pensou ele.
Dois mundos se encontravam sem nem avisar que viria, vim e pronto se apresentando em grande ato. Sim, querida, sou eu. O desespero foi trocado pelas lembranças de noites bem prazerosas com aquela mulher que estava à beira da morte e quase que por um minuto lágrimas desceram pelo seu rosto. Mas contida para a esposa, agora apenas assustada ainda dentro de carro, não perceber. Augusto em seu prazer repentino volta a si e procura sua mulher como quem continua aquilo que foi interrompido por acaso. Mas antes teve que responder várias perguntas aos policiais, onde respondeu com muita calma e cautela. Não a conheço, senhor. Como aconteceu? O senhor poderia me informar em detalhes? Claro, viemos para jantar eu e minha esposa, quando ela do nada atravessou em frente ao nosso carro. Senhor policial, com todo respeito, acho melhor não. Vejo que ela está muito abalada com tudo isso e acho que ela não acrescentará nada de relevante em tudo que eu já lhe disse. Tem razão, acho melhor poupá-la de relembrar tudo novamente. Mas gostaria que o senhor a levasse depois, caso viemos precisar. Agente e que agradece por o senhor ser tão prestativo. Underline querida, tragédia não, veja ali está nosso restaurante. Como? Está louco, ainda pensa em comida depois de tudo o que aconteceu aqui? Você enlouqueceu? Quase gritando falava Sônia, não entendendo como era possível aquilo. Como assim, amor? Viemos jantar e é isso que vamos fazer. Olha logo ali do outro lado da rua e além do mais não poderemos fazer mais nada, tudo o que poderia ser feito já foi feito. Já foi feito. Acho que você tem razão. Mas não sei se conseguirei comer depois de tudo isso. Falava isso com voz meio falhando, e muito baixa como se falasse para si mesma. Underline já liguei para o seguro, vão resolver isso. Não se preocupe mais, meu amor, tudo já passou. Vamos sim jantar, insistia friamente Augusto. Meio que arrastada, Sônia deixou-se levar por aquela frieza de razão do marido. Sabe que poderia fazer mais, pois se sentiu culpada em ficar parada esperando que tudo se resolva como num milagre. Enquanto pensava, sua comida esfriava e Augusto comia com toda sua consciência limpa e apetite de animal que somos. Apesar de Sônia não entender como ele conseguia comer, não o interrogou. Apenas aceitou como esposa compreensiva que tentava sempre ser. Depois do jantar, que para o Augusto foi cumprido, pegaram um táxi e voltaram para casa. Ele fica calado, ela muda. E se, quando se deu conta, foi acordada do transe pelo marido, que mais parecia um boi levantando para ir ao banheiro. Entregue ao cansaço, Sônia adormece. Acordou como se não tivesse dormido. Capítulo 7. Marcela era linda de corpo e alma. Desde a primeira vez Janaína e viu foi como encontrasse uma grande amizade sincera. O encontro de alma que você não sabe explicar, mas sabe que o santo bateu. Marcela apresenta uma nova maneira de prostituição. Marcela era uma nordestina muito bonita, mas se envolvia muito com pessoas que vendiam e consumiam drogas. Janaína, sabendo de sua condição, jamais pensava em consumir drogas. A vida já era muito difícil para que se desse o luxo de piorar. No começo de uma noite estavam no apartamento de Marcela. Apartamento esse que recebia seus clientes VIPs, quando eles não a levava para um lugar melhor. O interfone toca e Marcela, um pouco tonta de álcool, atende. Quem é? É você, bicha. Entra, porra. É só deixar o RG na portaria. Chegando, bate forte na porta. Uma força que seus braços finos e brancos parecem não ter. Entra no apartamento da Marcela um rapaz magro, de olhos fundos e vívidos com uma mochila nas costas. Ao entrar, olha diretamente para Janaína. Janaína apenas responde com um sorriso e um acesso de cabeça sem muito o que falar para aquele ser estranho e engraçado para ela. Janaína já sabia o que faziam no quarto e como resultaria dali. Ebinho era um gay de classe média e perviciado que fazia a ponte entre os que vendiam e os que consumiam. Seu nome de batismo era Ervison Queiroz, um insulto para ele, mas vou contar para você, legente, quem sabe você não conhece a família dele. Marcela sai do quarto com uma forma de bolo. Faça as honras, querida. Come apenas um pedacinho. Um pouco de alegria a tomar depois de algum tempo. Como se estivesse esquecido de todos os males da vida naquele momento.
Em dado momento resolveram descer para comprar algo para comer. Os três descem. Janaína sente-se um pouco tonta, mistura o efeito do pequeno pedaço do bolo que tinha comido e seu estado de gravidez e percebe nesse momento que não fez uma boa escolha. Enquanto os dois falavam como porteiro, tentando disfarçar seu estado anormal, Janaína sai distraída pela rua. Apenas a buzina e o som de um corpo jogado a alguns metros os acordam do pequeno êxtase. Ebinho e Marcela se olham e não sabem o que fazer. Em desespero e covardia decidem ver a cena apenas como um espectador espantado. Marcela percebe que o homem que se aproxima de Janaína de alguma forma a conhece e vê na situação uma oportunidade de não se envolver em algo tão grande que atrapalha sua vida. Capítulo 8. Morte e vida. Augusto dormia. Sônia tentava, de tanto tentar já altas horas da madrugada dormir. Percebendo que é um carro, sem saída, cega pela luz grita sabendo que será atropelada. O grito faz com que a empregada suba as escadas como um relâmpago e bata na porta com toda a força, assustada. Senhora Sônia, está tudo bem aí? Grita a empregada do lado de fora do quarto. Sim, responde ela, que acorda com a janela aberta e carros buzinando na rua e o sol que entrava pela janela que seu marido tinha deixado aberta ao sair para o trabalho. Sônia levanta-se. Arruma-se e pega seu carro. A emprega tentava fazer com que ela comece, porém ela disse que não estava com fome e que iria sair para resolver um problema. Mas a senhora sabe que Sr. Leevins não gosta que saia sem avisar, falava a empregada, enquanto a patroa caminhava sem hesitar para seu carro. Eu volto logo, Miriam, não precisa falar nada. Para o SNHORRAUSTONIOS falava ela pausadamente e pensando esse nome é meu, ela fala como fosse dele. Dentro do carro, na rua, tentava pensar para onde estava indo e por que esse sentimento de ter que achar alguma coisa. Foi então que resolveu achar a criatura que tinham atropelado na noite passada, resolvendo com isso ir para o hospital que teriam levado a pobre coitada atropelada na noite passada. É bem provável que para o hospital público mais próximo dali, então logo tinha para onde ir. Chegando ao hospital logo causou certo espanto e sentiu alguém puxar sua saia e virando-se uma filha de uma senhora que estava deitada no chão lhe fala: Dona médica, faz horas que a gente espera a senhora e minha mãe já nem sei se vai aguentar. Mas uma hora aqui na fila. Meio que não sabendo responder, Sônia afasta-se da garota em direção à recepção. Bom dia, gostaria de saber sobre uma mulher que deu entrada ontem à noite, atropelada. Senhora, me desculpe, mas aqui dá muita entrada de gente atropelada, principalmente numa sexta-noite. A senhora vai ter que detalhar muito mais que isso, falou a recepcionista já um pouco nervosa vendo que se formava uma fila atrás da mulher. Entendo, eu não a vi direito, mas sei que ela é uma mulher morena e de uns 30 anos de idade e de cabelos pretos, tentava descrever Janaína, mas teve que fazer esforço por ter visto ela apenas uma vez. A senhora é o que dela? Meio desconfiada perguntou a moça. Sua irmã falou isso a olhando de pé a cabeça, mas não tendo como reputar, continuou. Já que é irmã, acho que a senhora vai poder vê-la logo, logo. Mas o seu bebê, onde ele está, gostaria muito de olhá-lo. Falava isso como se realmente acreditasse na mentira que acabará de falar. Acima disso cresceu nela aquele sentimento materno que sempre teve mesmo sem ter filhos, e a cada passo que dava aquilo crescia nela junto com a ansiedade de vê-lo já se achando tia, uma quase mãe. Janaína, esse é o nome dela, falou mentalmente, olhando para a enfermeira para ver se tinha falado, mas não, tinha apenas pensado. Entrou rapidamente em seu carro, apenas pensava na criança que acabará de ver, meio que iludida e esquecida da verdadeira mãe que morria ou tentava viver na UTI solitária de tudo e todos. Chegou à casa antes de seu marido, que chegava sempre 2 horas depois do trabalho, e como não tivesse acontecido nada, ela estava como sempre linda e pronta para seu marido, que apesar de tanto capricho da mulher que ele realmente observava e elogiava como sempre faz e que lhe enchia de prazer de sempre se arrumar. Entendo, amor, mas já falei, que já passou, voltando a comer e falar sobre si. Uma mulher segura uma criança, enquanto seu corpo fica estático no meio da rua em um desejo de salvar ambas. Sônia, em uma força sobrenatural, é teletransportada para a frente da mulher que tem seu rosto iluminado. Tudo em volta em câmara lenta. A mulher negra e alta entrega o bebê para ela, que o segura chorando. A luz do rosto da mulher se une à luz de centenas de faróis de carros e soa uma buzina ensurdecedora. Sônia agacha para proteger o bebê.
Ao mesmo tempo, em lágrimas, diz. Sônia acorda meio atordoada com o telefone tocando do seu lado no criado mudo. Meio que acordando procura atender telefone. Alô? Senhora Leevins aqui é do Hospital Municipal Eduardo e Adam. Alô, Miriam. Chame a Sônia para mim. Por favor, o Augusto ao telefone. Como assim? Já disse que não a deixasse sair de casa sem me avisar, vociferava. Mas senhor Augusto, ela acabou de sair, eu já iria avisar. Já tremendo. Eu não sei, ela não me falou. Com isso apenas ouviu a ligação com seu tum-tum-tum sendo desligada em sua cara. Nossa, essa foi por pouco, dona Sônia está encrencada. Estou no Iadam, sua voz saiu um pouco trêmula por esta fazendo algo que em anos nunca imaginaria fazer, mentir para o seu marido por tanto tempo, porém juntou forças e continuou sim hospital e você deve estar se perguntando o que estou fazendo no hospital. Sabe aquela moça que atropelamos acidentalmente no sábado passado? Então ela está aqui nesse hospital e fiquei muito pensativa sobre o que tinha acontecido com ela. Falecer, repetiu Sônia. Mas não podia chorar, nem se quisesse conseguiria. O que lhe rodava na cabeça enquanto a psicóloga falava inutilmente a consolava com palavras que aprendeu na faculdade ou até em situações que tenha passado ali mesmo naquele miserável hospital, era que não saberia por qual motivo. Contra/quad e a criança como está? Interrompeu todo aquele falatório psicológico. Contra/quad, mas é bem provável que seja adotado pela avó. Suponho, falou a psicóloga. Contra/quad não. Ela não tem mais mãe. Digo, não temos, corrigindo rapidamente. Acho que eu vou adotar a criança. Contra/quad, quem você vai adotar, Sônia? Falava uma voz grossa e determinada. Sônia se vira, e sente o olhar mortal do marido afuminando como se tivesse um raio mortal saindo de seu olhar que entrava em seus olhos e lia todo e qualquer pensamento que ela pretenderia ter naquele instante. Contra/quad então Sônia Leevins, o que tem a me dizer nesse instante, nesse hospital de quinta, me fazendo perder meu dia de trabalho, para vir neste fim de mundo, o que faz aqui poderia me responder agora. Contra/quad a Janaína morreu. Falava com tom de decepção e raiva, fazia seu estômago doer como um soco e só assim ela deixou cair uma lágrima, não pela morta, mas pela revelação que se esvai junta com a defunta. Contra/quad quem? Falava com uma voz agora suave, pois sabia que tudo estava mais uma vez resolvido pela sua sorte, pensava ele. E nem chegou a ligar que a Janaína morrera, o que realmente lhe importava era sua definitiva liberdade, de saber que seu passado seria enterrado com ela e isso lhe abriu a mente e o coração. Coração pergunta você a mim e digo, sim, coração. Contra/quad nossa. Amor, sei como se sente responsável por isso. Repentinamente falava Augusto e Sônia não sabia o que estava acontecendo agora como agora de repente mudo tudo. Há um segundo queria me matar agora se tornou compreensivo do nada assim e agora entendo o que você está fazendo aqui. Seu coração e muito bondoso amor e vou lhe acompanhar em sua bondade em um dia tão difícil. Contra/quad que bom que o senhor é um marido compreensivo, pois a situação que sua mulher se encontra depois de perder a irmã. Falou a psicóloga que já tinha se afastado um pouco vendo toda a fúria de Augusto a entrar. Contra/quad irmã. Entendeu a situação em segundos. Resolveu e muito mais longe do que Sônia poderia supor. Sim irmã olhava de soslaio para a esposa. Contra/quad claro, e é por isso que estamos aqui não é amor. Vamos levar sim e o corpo também. E a criança? Interrogou a doutora. Criança? Aquela informação passou na sua mente como um raio que cai sobre uma árvore. Mas manteve-se calma e sem esboçar nenhum sentimento respondeu. Sim. Vamos e mais, vamos adotá-la sem dúvida, não é amor? É claro, foi para isso que estamos aqui, respondeu surpreendida com tudo o que acontecerá naquele momento, e não sabia se o marido era o monstro da dissimulação ou era realmente aquele ser bondoso que ela via naquele momento. Isso lhe deu um nó, mas surpreendentemente em sua cabeça parecia que ela já tinha escolhido a sua explicação para tudo aquilo. Ah, sabia que você não deixaria sua esposa triste, ou mais triste. E mais uma coisinha, agora é uma notícia, pois apesar da morte, a vida nos presenteia com outra vida e é linda sim a filhinha de sua irmã e como posso ver será muito feliz com seus tios. Falou a psicóloga. Menina. Falou baixinho, Augusto. Na sequência completa. A esperança de ser mãe, coisa que ela sempre tentou e não conseguia até aquele momento não a deixou retrucar o nome dado pelo marido.
Ali do nada. Poderoso que seria, não podem, e agora a terra beijava o rosto da lutadora e a acolhia como filha, um amor acolhedor que nunca sentirá em lugar algum, e sussurrava quente como o dia: seja bem-vinda ao seu berço primário, aqui, não há mais nada com que se preocupar. Este capítulo acaba com os Leevins de preto em um dia ensolarado de pé em um cemitério, enterrando Janaína enquanto Sônia, a suposta mãe, segura o fruto de um passado que Augusto jamais deixaria renascer. Boa noite, mãe, ainda acordada, aí no escuro da... A maneira comportamental de Gianni lembrava a do Sr. Augusto, coisa que Sônia deu uma resposta para esse questionamento, que essa tal maneira de ser tão parecida com o Augusto era do vínculo que a filha tinha com o pai, de uma cumplicidade como se os dois fossem biologicamente pai e filha. Para não se intrigar com isso, deu essa resposta. Mas se irritava ainda mais da lembrança que o rosto da filha lhe trazia de uma história mal contada, ou, para melhor definir, mal finalizada, esta tal resolução dos fatos que aparentemente lhe foi imposta a goela abaixo por não ter saída, pois a morte lhe impediu de revelar o que queria saber ou esclarecer. Sônia, cansada, ou vencida pelo seu dia, resolveu dormir, ou não esperar mais pelo marido. Na manhã seguinte, ao acordar, deparou-se com Augusto de roupa ainda na cama, dormindo como uma pedra que jogaram ali na cama. Mas que maneira de dormir, chega e nem tira os sapatos. Falava Sônia, sonolenta ainda, decidida a levantar. Vejam só, nem parece o Augusto que conhecia há 25 anos atrás. Com tanto rebuliço, Augusto resmunga algo e se encolhe ao centro da cama, onde, sem sapato, ainda com as meias, tenta se cobrir. Sônia tenta quase que em vão tirar-lhe as roupas para lhe deixar confortável, e em meio a tanta dificuldade ela tira sua camisa, porém as calças não. E como se tivesse um imã, ela cheira a camisa dele e olha seu colarinho. Clichê, sim, mas como uma mulher de meia idade, de casamento consumado e vida social imaculada, procura traição. Da mesma maneira de uma mulher do subúrbio procura cheirando a camisa de seu marido, e olhando o colarinho à procura de batom. A diferença é que a do subúrbio o acordaria seu marido à porrada, coisa que não é própria dessa classe que pertence a Sônia, pois a empregada pode escutar e espalhar algo. Adeus reputação de família feliz, mesmo os que não sejam, que não importa, pois para o outro a minha família é sempre a perfeita. Pensou ela com certo receio de fazer isso. Engana-se quem acha que é a primeira vez que Sônia faz isso. Só que hoje aconteceu algo diferente dentro dela. O cheiro que sua camisa tem não é o seu perfume. Usava sempre Dolce Gabbana Light Blue. Mas percebeu que o Gabbana estava lá, mas fraco. Talvez como se ele estivesse tomado banho no meio do dia. Besteira, pensou. Deixou-o dormir. Quando o senhor acordar teremos uma conversa, e dessa vez eu sei exatamente o que me perguntar. Aguarde, falava enquanto mordia os lábios, mas não se desesperava. Fechou o quarto e fez o que tinha que fazer durante a manhã. Viu sua filha sair para fazer algo com os amigos. Dispensou a empregada um pouco mais cedo, onde foi aceito a dispensa sem nem questionar, quando finalmente o viu descer as escadas de roupas, sinal que já tinha tomado o banho e se situado na sua digníssima realidade. Contra/quad esperei você para tomarmos café da manhã. Como você não acordou, resolvi espera-lhe para o almoço, falou Sônia. Contra/quad não precisava, você sabe que em minha folga durmo muito e dificilmente tomo café da manhã, respondeu secamente o marido. Contra/quad sei bem, completou ela. Contra/quad então peça à empregada que me prepare o almoço, falou-se direcionado à sala de jantar. Contra/quad eu dispensei ela um pouco mais cedo, falou Sônia. Contra/quad o que mais cedo? Logo hoje em minha folga, retrucou Augusto já um tanto nervoso. Contra/quad mas não se preocupe, pedi que deixasse seu almoço pronto, como já são tantos gostos, sei que ao acordar tomar seu café e como um mísero pão de logo depois de 1 hora resolve almoçar. Então pedi que ela deixasse o seu prato preferido, o salmão com molho branco e arroz com ervilha torta levemente dourada ao azeite, que sei que é legitimamente português. Ditou tudo isso com certo tom de chefe de cozinha francesa que vem informar ao cliente o cardápio do dia. Contra/quad querida, como você pensa em tudo o que seria de mim sem você? Ele falou isso repentinamente alegre. E onde está Gianni, que não havia até agora? Contra/quad saiu com os colegas logo cedo, falou Sônia. Contra/quad como cresceu nossa filha, querida, e ficou tão bela.
parou de falar logo quando foi interrompido pela esposa. Contra/quad sim, querido, nossa filha cresceu e sem dúvida está linda e me lembra alguém. A você não? A pessoa que tinha um nome parecido com o dela. Lembra? Falou isso enfatizando a nossa filha e olhando profundamente nos olhos do marido. Augusto, perplexo com o que acabará de escutar, resolveu fingir que não ouvirá, direcionou-se à cozinha para tomar seu café de costume, sem tirar de seu rosto a alegria inicial. A cada passo que dava sentia e ouvia Sônia lhe acompanhar até a cozinha. Enquanto tomava seu café com pão, seu ritual matutino, Sônia lhe olhava criando coragem para continuar o que tinha insinuado. Mas lhe veio a raiva tomando-lhe o corpo e se não foi pela coragem, vai pela raiva mesmo, impulsionou para que enfrentasse seu marido, coisa que não tinha feito em anos de convivência, mas sabia que não aguentaria mais viver na dúvida e como não tinha ninguém além deles dois, ela lhe atirou a pergunta esmagadora. Augusto, no dia que fui ao hospital onde estava Janaína, e você me ligou perguntando onde eu estava e eu prontamente falei, senti que você ficou abalado com minha ida àquele local, ou melhor, com a ideia de me ver falando com aquela mulher, que quase que jogou em frente ao nosso carro, isso criou vários questionamentos em mim. Senti que você mudou logo quando soube que ela tinha falecido, falava isso já com os olhos cheios d'água, não podendo mais conter que elas rolassem pelo seu rosto. Mostrando todo o seu desespero em retornar aquele assunto tão esmagador para ela, então parou esperando uma resposta de seu marido e passando alguns minutos resolveu falar. Acho que você enlouqueceu, aquela mulher foi um horrível acaso que a atropelei, nada mais que isso, e resolvi adotar a filha dela pelo simples fato de saber que não poderíamos ter filhos, e quem sabe aquilo não era um presente de Deus, dando-nos um filho. Foi quase que imediato adotá-la e você adorou a ideia. Como agora vem com essa história de que eu não queria que você falasse com aquela mulher. A xícara de café cai no chão espalhando aquele líquido escuro por todo o piso, assustando Sônia com o barulho que agora já não sabia o que falar, nem sabia se estava realmente inventando tudo aquilo e sofrerá por tanto tempo por nada, simplesmente nada. Enquanto Augusto limpava um tanto bravo o chão com cacos e café, Sônia, em lágrimas e confusa, correu para seu quarto pensando no que tinha feito, se não estava equivocada e se trancou em seu quarto. Não saiu o dia inteiro. Augusto aproveitou para ler e escutar música em seu escritório e conversar com sua filha, coisa que sempre fazia em sua folga, e quando Giane perguntava pela sua mãe ele dizia que estava com dores de cabeça e resolvera ficar no quarto, sozinha, mas que logo estaria boa. Sabemos que isso era apenas algo passageiro. Mergulhada em sua agonia em dúvidas sem respostas, onde seu desejo de ser mãe antes logo foi destruído pelos fantasmas das aparências e ela se perguntava será, mesmo aparências, coisas que estarei inventando, mas são tão reais. Dentro dos bolsos da calça da falecida e como ela sempre foi desconfiada, sabia que tinha documentos que nem lhe interessava muito, por isso apenas guardou. Começou a remexer seu closet em busca daquilo que talvez nem existisse, mas tanto que procurou e não encontrou, revirou tudo como se tivesse a certeza de que estava procurando no lugar certo. Cansada, um pouco decepcionada, caia em cima de suas roupas de luxo, mas com uma esperança. Lembro que só tinha documentos, se é para saber seu nome eu já sei, pois não me sai da cabeça. É interrompida com a entrada do seu marido no quarto que estranha toda aquela bagunça. Contra/quad o que aconteceu aqui, o que tanto procura, para fazer essa bagunça, pergunta Augusto intrigado. Nunca tinha visto a esposa fazer tal coisa. Contra/quad amor, procuro aquele vestido que saímos no nosso primeiro encontro, lindo, que guardei como lembrança. Respondeu meio sem graça. Contra/quad pelo que vejo não achou, fala Augusto. Contra/quad não, depois eu procuro. Contra/quad então deixa essa bagunça que amanhã a empregada arruma e quem sabe ela não acha esse tal vestido, branco com uma fita de brilhante contornando a cintura. Falou Augusto sem pestanejar. Contra/quad claro, vamos sim, já é tarde, estou um tanto cansada e a Giane já foi dormir, perguntou por perguntar, como se pergunta sobre um vaso que esteve sempre ali e de repente sumiu. Contra/quad sim, querida, passei algumas horas com ela, mas logo teve que resolver suas questões de faculdade e me deixou sozinho, mas já chegou e estava assim dormindo, agora é nossa vez. Com isso as luzes se apagam, as roupas repousam no chão e o que não foi achado esperar ser. Capítulo 10. Vida inteira, não tinha amantes, e deveria reconsiderar o leve desdém que tinha pela filha, que nunca lhe foi rude nem algo parecido.
Foi quando aquele amor que surgiu no momento de Gianni lhe apareceu como o objeto que lhe cobriria a ausência de uma figura de filho que ela sabia que nunca poderia ter, e foi isso que lhe fez a amar que se tivesse saído do seu ventre. E que agora sentia um certo mal-estar em perceber que a raiva de descobrir que essa filha tão amada seria fruto de uma traição do marido, mesmo sem ter certeza, e como estava sendo injusta com essas pessoas. Então, revendo todas essas questões, resolveu esquecer tudo aquilo e continuar a vida sem mais perguntas. Contra/quad Miriam, arruma tudo isso aqui. Eu estava procurando uma coisa ontem, mas não encontrei. Então, por favor, arrume para mim, ordenava a empregada apontando para a bagunça que prontamente foi executar o pedido enquanto a senhora saia para resolver seus afazeres de mulher de classe média alta, onde o marido trabalha, os empregados arrumar sua bagunça, os filhos não param em casa. Juntamente com o marido, e ela inventa qualquer coisa para que sua vida faça um pouco de sentido. Sônia se arrumava para sair e iria fazer as unhas. Segundo ela, estavam horrorosas e a empregada descia as escadas com alguma coisa na mão, quase que se desculpando, falando que não era sua culpa que tinha caído e que ela não descontará de seu salário. O que você quebrou agora, Miriam? Perguntava Sônia. Não sei direito, senhora, apenas sei que é uma caixa e que quando caiu tinha uns documentos de Janaína Gianni dentro. Mas não é a sua filha. Fiquei confusa, falava isso com certo medo, sabendo que tinha feito duas coisas que não devia, quebrado e lido o que não devia ler. Contra/quad, me deixa ver essa caixa, falou Sônia num tom de voz um pouco alta, meio que assustando ainda mais Miriam. Logo que viu seu rosto ficou pálido, sua boca seca. Contra/quad, a senhora está bem, dona Sônia? Parece um pouco pálida. Interrogou a empregada. Contra/quad, sim, estou sim, falou Sônia. Pode ir, nada será descontado de seu salário e não precisa falar que quebrou alguma coisa para Augusto deixar que eu resolva isso, até porque é apenas uma caixa velha. Contra/quad, obrigado, senhora, falou com voz descansada. Mas quem é essa outra Janaína aí que nunca vi? Acho que o seu assunto acaba aqui, não é, Miriam? Pode ir fazer seus afazeres, falou secamente Sônia. Contra/quad, sim, claro, já estou indo. E subiu as escadas de volta, às roupas bagunçadas. Ficando Sônia com sua cara pálida e um tanto nervosa com a caixa que tinha um lado quebrado. A caixa, lembrava bem, pertencia à sua avó, coisa que Augusto respeitava muito. Coisas de família deixada para Sônia, era de madeira de carvalho, pintada com vários desenhos de tinta de ouro. Mas a caixa não importava, até porque estava quebrada agora, coisa que Sônia nem ligou pela surpresa de ter encontrado o que estava procurando, os documentos que lhe foi entregue do dia em que Janaína morreu. Foi quando abriu a caixa e sim, lá dentro estava a carteira de identidade de Janaína, aquela mulher negra de cabelos pretos e longos esses que não aprecia na foto por ser um foto 3/4. Ela sabia, a tinha visto pessoalmente. Pegou aquele documento na mão como se pegasse um tesouro, imaginando o que faria com o RG. Certamente nada. Aquele documento não lhe dizia nada além do que ela já sabia. O nome que lhe soava totalmente pobre em sua mente de classe média alta, Janaína Gianni da Silva, tinha os nomes do pai dela que com certeza estavam mortos. A cidade onde nasceu, que nessa altura da vida aposto que nem sabiam quem era mais, até porque é uma cidade inteira, não um bairro ou rua. Mas de tanto apalpar aquele documento percebeu que sentia outro papel dentro dele e como uma fera tirou-lhe do plástico que estava já frágil com o tempo e pode ver que era um papel que tinha um endereço, um número de telefone residencial, tudo um pouco borrado e o papel amarelado, mas mesmo com aquela tinta preta distorcida, pode ler na sua ânsia de curiosidade. Casarão, Avenida Pinto Duarte 653, Americana. Isso, falou Sônia, esquecendo tudo o que tinha passado antes, como jamais tivesse dito. Um começo. Americana é a cidade que nasceu Augusto e ele sempre gostava de ir para lá nos fins de semana. Dizia a ele que era para rever seus amigos, mas nunca me levou e do nada um belo dia parou de ir como se nunca tivesse amigos ou qualquer outra coisa. Posso estar enlouquecendo. Quero descobrir o que esse endereço é ou era e vai ser agora. O celular toca. Sônia olha e vê que é a filha. Atende. Gianni diz que tem algo para falar com a mãe. Filha, é caso de vida ou morte, ou você vai falar que agora que fez uma tatuagem gigantesca nas costas, pois só o cabelo que você cortou já foi difícil para mim. E seu pai? Preciso resolver algumas coisas antes, mas assim que chegar em casa a gente conversa. Desliga o telefone com a certeza que nada é mais importante que sua dúvida sobre esse passado do marido. Esqueceu as unhas e todas as suas supérfluas coisas que tinha planejado para fazer pegando seu carro e voando para esse tal endereço. 120 por hora, 150 por minuto, 653 é o número da verdade.
A 120 contra/Matrum km a 1 contra/Matrum H estava Sônia em seu carro. A velocidade lhe parecia necessária para que finalmente pudesse descobrir tudo o que lhe atormentava há tanto tempo. O endereço lhe rodava a cabeça e ao mesmo tempo piscava em seu GPS. A faixa azul que ela tinha que seguir era quase naquele momento um azul celeste. A voz da mulher do GPS era um anjo eletrônico que lhe falava para onde ir. Esquerda, direita. A 500 metros vire à direita. Sônia fez questão de ouvir cada palavra do aparelho, nem querendo ligar o rádio para degustar cada momento que lhe passava, e quando finalmente seu anjo eletrônico lhe falou: o seu destino se encontra à esquerda. Ela, com o coração batendo agora a 150 por minuto, estaciona o carro e sai meio ainda confusa procurando aquele número benquista 653 da Avenida Pinto Duarte, e finalmente seus olhos se depara com o número, mas tudo que ela vê é um velho casarão caindo aos pedaços. Contra/Quad já podia esperar, disse Sônia, depois de tanto tempo é lógico que isso estaria assim. Droga. Sônia bate a porta do carro com toda a força, fechando e ficando para fora, rodando no seu próprio eixo como se procurasse outro 653 daquela rua que lhe pudesse trazer alguma resposta mais clara do que aquela. Apenas o que viu foi uma senhora do outro lado da rua que ficou curiosa com sua presença, pois não tinha visto mulher tão bem vestida pelas aquelas bandas. Seus olhos se cruzaram, mas suas bocas não se abriram para nada. Sônia resolveu ver mais de perto aquele caído prédio, passando pelo guia-fio, chegando ao portão que deveria ser pelo resto da tinta que sobrara nele vermelho, mas sentiu que nada adiantaria, nem se pudesse entrar naquele ninho de ratos, coisa que não pretendia fazer iria lhe trazer alguma resposta. Contra/Quad moça. Ouvi Sônia uma voz grave e já gasta meio que já sabendo de onde virasse e confirma que vinha da velha do outro lado da rua. Não tem nada aí há muito tempo. Sônia resolve ir até a velha, parece ser mais viável que entrar sem permissão em um casarão infestado de ratos e talvez ainda tenha que pular o muro, algo que seria impossível para uma mulher com uma saia de 2-3 palmos, um salto de 9 centímetros, e foi até a velha. Contra/Quad o que era aqui antes, senhora, já do lado da velha, pois sei que o abandonaram. Contra/Quad sim, foi abandonado mesmo. Logo que começou a falar a velha benzeu-se como se fosse falar de algo demoníaco. Sônia fez uma cara de quem não entendeu o gesto e Dona continuou. Aí morava há muitos anos atrás uma família bem-sucedida. Contra/Quad uma família bem-sucedida, falou Sônia já decepcionada. Contra/Quad mas logo começaram a perder dinheiro. Sei disso porque minha família era muito amiga dessa família dona do casarão. Falava isso olhando pro céu como se tivesse lendo no ar o passado glorioso dessa família. Contra/Quad e perdendo dinheiro resolveram vender esse casarão, pois tinham outro em outra cidade, que se me lembro era em Piracicaba, enfim, venderam. Contra/Quad sim, retrucou Sônia um tanto agonia com tanta história e que parecia não ter fim. Contra/Quad isso é FIA, mas o grande porém começa aí. A velha se benzeu de novamente, deixando Sônia intrigada, já era a segunda vez. Contra/Quad apareceu uma compradora, uma senhora que se vestia muito escandalosamente com o nome de Marina, não, Joselina. Ai meus Deus, ela se chamava Corina, isso mesmo, Corina. Descobri algum tempo depois que era cafetina, palavra que vim saber o que algum tempo depois. Confesso que no primeiro momento pensei que iria fazer uma cafeteria ali, mas descobri que café não iria dar certo, que ela tinha outros planos para aquilo, Deus que me livre. Contra/Quad mas então aqui era um cabaré, um prostíbulo. Espantada Sônia arregalou os olhos e os ouvidos. Contra/Quad cabaré, o que hoje chamam de casa de massagem, sei bem que tipos de massagem fazem lá. Dessa vez a dona apertava a cruz que tirou de dentro dos peitos enormes que possuía e o cordão sumia em seu pescoço um tanto gordo. Virou um lugar muito mal falado pelas mulheres e nunca comentado pelos homens. Muitos se mudaram depois que abriu, mas eu não permaneci aqui e venci. Contra/Quad mas me conte mais sobre essa Corina, se é que posso chamá-la de dona, falou Sônia um tanto curiosa com a história inesperada. Contra/Quad então, mas era assim que todas as meninas a chamava de Dona Corina. A velha já erguia a sobrancelha espantada com a curiosidade da moça. Essa dona. E o que então a levou à falência? Interrogou Sônia. Contra/Quad o boato e que o cabaré começou a quebrar com a saída de uma moça, morena, de cabelos, bem pretos e altos, muito bonitos, nem sei o porquê estava naquela condição, porém o fato é que estava, acho que era a joia do cabaré, pois foi logo depois de sua saída que tudo caiu, só se sabe por cima. Mas diziam na época que ela tinha engravidado, já pela segunda vez, e como dessa vez não quis abortar, a bruxa veio e a mandou pastar sem nem piscar, e foi a ruína dela. A velha parou como se estivesse
vendo a tal sendo expulsa a pontapés. A senhora não lembra o nome dela? Perguntou Sônia já desesperada. Contra/Quad não, mas aquela beleza era inconfundível, nunca tinha visto uma negra tão bonita como aquela, deve ser por isso que os homens enlouqueciam por ela. A voz da velha soava com um tom de inveja e raiva. Foi quando Sônia lembrou que tinha a foto do RG que dava para ver apenas o rosto, mas poderia ser o essencial para a velha lembrar ou confirmar o que ela queria saber, se a puta de que a velha estava falando era a mesma que tinha atravessado o caminho dela. Pediu que a velha esperasse, que iria buscar uma foto no carro. Logo voltou e o seu salto ecoava pela rua. Essa aqui, lembra dela? Entregando o documento à velha, suas mãos tremiam e a velha percebeu, mas nada falou sobre isso. Nossa. A infeliz ficou bonita até numa foto de RG. Falou a senhora, ela mesma. Nisso o mundo da Sônia caiu sobre ela. Tudo o que ela achava era verdade. Seu marido era um mentiroso. Foi enganada a vida inteira. Foi induzida a criar a filha da amante do próprio marido. Amante essa que não passava de uma puta qualquer. Contra/Quad, a senhora esta bem quer um copo de água. Vou buscar. Entrou na casa para pegar a água e quando saiu viu apenas o carro saindo. Esse pessoal rico é tão mal agradecido. Fez uma careta e jogou a água na rua e voltou para sua casa. Já na rodovia a Anhanguera os pensamentos não a deixavam em paz, seus olhos vermelhos de raiva. Ela sabia que tinha vivido uma mentira até agora, e a nova pergunta era quem era seu marido, como não tinha percebido o monstro com que convivia a vida inteira. Contra/Quad, criar a filha da amante, desgraçado, como pode fazer isso comigo, eu que deixei minha vida profissional por ele. Falava enquanto apertava o volante com tanta força que se tivesse que fazer uma curva não sabe se conseguiria. Mas não precisou uma curva, apenas o telefone para que sua raiva aumentasse ao descobrir que do outro lado era seu marido. Onde você está, querida? Que cheguei e não estava e nem a empregada sabia. Sônia nada falava, sua garganta travava. Responde, amor, insistiu Augusto sem resposta, mas logo ouviu uma frase. A luz do quarto da Sônia era quase nenhuma. No dia em que ela acordou. Abre os olhos e procura seu criado mudo como fazia sempre, buscando o relógio para ver que horas eram. Mas não encontra o que acha estranho. Quando recupera toda a visão percebe que não é seu criado mudo nem seu quarto, sua coberta, muito menos sua cama, é um quarto de hospital, meio sem entender. Procura aquela maldita campainha que chama as enfermeiras e logo que aperta aparece uma que ela pede de imediato que lhe abra a janela do seu quarto e lhe explique por que estava ali, se sentia tão bem como tivesse dormido em sua própria casa. Claro, senhora, suas perguntas serão respondidas assim que eu chamar o seu médico. E sem dar tempo de mais perguntas a enfermeira sai do aposento como um raio para encontrar o doutor. Doutor. Falava a enfermeira que o paciente acordou. Contra/Quad, que ótimo, depois de meses em coma. Que ótimo. Pensei que não iria mais acordar. E como ela está, pergunta o médico. Contra/Quad, apesar dela acordar, não sabe por que estava aqui. Acho que ela achou de início que era seu quarto. Até pediu que eu abrisse as cortinas, falou a enfermeira. Contra/Quad, como eu desconfiava, ela perdeu a memória, ou pelo menos parte dela, no acidente. Ligue para seu marido, ele gostaria de vê-la acordada, pois vem todos os dias aqui no seu quarto, parece amá-la muito, pediu isso com um sorriso no rosto. Assim fez a enfermeira, notícia que de início espantou Augusto. Pensava que ficaria a vida inteira visitando a mulher e isso lhe era satisfatório. Mas logo se acalmou quando a atendente lhe falou se preparasse, pois sua mulher tinha perdido um pouco da memória e eles não sabiam se ela iria conhecê-lo. Contra/Quad, meus dois amores, acordei e estava aqui no hospital. Nem sei como vim parar aqui. Me tire daqui, por favor, falava enquanto os dois, pai e filha, se olhavam meio que sem entender. Chegando em casa, Giane a tratava quando era criança, que ficava surpresa com a beleza da mãe e tornava por minutos a acariciar seu rosto, como um cego apalpa o rosto da amada para que seu tato traduza as feições para sua mente, e era assim que ela ajudava a mãe se vestir. E Sônia respondia como não respondia há muito tempos a tanto carinho da filha, com os sorrisos complacentes. Contra/Quad, mãe, fiquei muito nervosa quando papai me falou que você tinha sofrido um acidente de carro. Pensei que tinha perdido. Me senti sozinha sem a senhora que tanto amo. Apesar desse meu jeitão, dizia isso olhando nos olhos da mãe. Contra/Quad, não se preocupe com isso, mamãe. Ouvi o médico falando para o papai que tudo voltará com o tempo. Dizendo isso resumidamente, não podia dizer-lhe que o médico tinha falado que talvez nunca mais se lembrasse do que tinha feito antes, momentos antes do acidente, onde viu seu pai depois que o médico sair, sorrir levemente, como se estivesse feliz. E de momento ficando um tanto espantada, mas, ao pensar um pouco, percebeu que ele escondera alguma coisa,
não sabendo exatamente o que era. Mas queria retomar um assunto com a senhora, sei que está se recuperando. Mas queria perguntar se a senhora lembra da nossa ligação, nesse mesmo dia do acidente? Perguntou isso como quem deseja um milagre. Não lembro, filha, mas pode falar agora. Não era nada demais. Disse isso perdendo o interesse em retomar esse assunto para ela. Pode dizer, filha. Ao fim da frase fez uma careta de dor. Esse movimento involuntário fez com que Giane deixasse esse assunto e o trocasse por outro que exigisse da mãe, tão conservadora e presa ao marido, menos energia. Gostaria de finalizar a faculdade de arte em São Paulo. Vou morar na casa de uma amiga e seria legal. Podemos conversar com seu pai depois. E queremos conhecer essa amiga também. Você nunca me falou dela. Beleza, mãe. Agora descansa para se recuperar um pouco, disse isso um pouco triste, mas tinha mais tempo para retomar esse assunto. Giane também começou a observar que seu pai demorava muito mais a voltar do trabalho do que o normal, e que mudava de comportamento como mudava de roupa. Achou que isso era pelo seu trabalho de empresário tão estressante e deixou passar. O seu pai chegou, querida? Perguntava Sônia a Giane que lhe foi ver no quarto, depois de todo o ritual de cuidados com ela. Quad não, mamãe, tenho certeza que logo chegará, sabemos como esse trabalho dele é complicado. Dizia isso para tentar amenizar a situação. Quad filha entre, por favor, quero falar com você, falava com as mãos chamando-a da cama e rapidamente Giane atendeu. Quad sei que de alguns anos para cá, estava sendo uma mãe ausente, assim como seu pai foi muitas vezes e está sendo hoje, falava enquanto segura nas mãos dela com olhos cheios de lágrimas. Surpreendeu positivamente sua mãe era outra depois do acidente e tinha uma clara certeza que não foi a condição mecânica do acidente que fez isso com ela, tinha algo mais brutal que o acidente que mexeu com sua mente. Quad ok, filha, acho que vou dormir agora, e você deveria fazer o mesmo, falou Sônia um tanto envergonhada de suas lágrimas e de os olhos cheios de lágrimas viu sua filha beijar seu rosto e sair do quarto deixando-a só. Como estava acostumada a passar metades de suas noites, deitou e foi pega pelo sono depois de algum tempo. E como se de repente se viu dentro de seu carro em uma noite muito escuro. Quase que não conseguia ver a estrada à sua frente. Ao olhar para o banco do carona, uma velha falava-lhe algo que ela não conseguia entender direito, como se estivesse surda. A velha não parava de falar. Na ânsia de entender, tenta se concentrar na imagem desfocada, na qual só consegue enxergar lábios enrugados que se aproximavam cada vez mais falando uma palavra que ela não conseguia entender. A velha pulou em seu pescoço lhe impedindo de dirigir e antes do carro começar a capotar o tempo parece passar em câmera lenta e nesse instante a velha fala em seu ouvido como se separasse as sílabas. Janaína. Acorda assustada e suada, passa a mão no rosto em um reflexo do susto e acorda com aquele nome na cabeça lhe soando como um sino soa em uma igreja do interior. Janaína. Seu alcance e atirou no espelho para que as cenas cessassem de vez e juntamente com os vidros juntou-se ao chão em pedaços. Depois de passado todas as reviravoltas decidiu esperar o seu marido hoje até ele chegar para pôr fim a toda aquela loucura e assim fez. Capítulo 13. O dia se passou totalmente indiferente às angústias de Sônia, que também como já vivia há muito tempo com essa tal angústia aprendeu a conviver com ela, e a indiferença foi mútua. Do quarto, Sônia viu o dia passar e a noite com sua escuridão começar a se apossar do cômodo em que estava. Não ligou, sentia-se muito mais escura do que a noite e o calor que subia do asfalto. Não esquentou Sônia que às vezes tremia mais bem provável que de raiva. Não atendeu ninguém durante o dia e como já sabia que seu marido estava vindo. Pois sempre ligava para avisar que iria demorar por algum maldito motivo. Mas nessa noite foi diferente, disse que sairia do trabalho direto para casa. Recado esse dado a Sônia pela porta mesmo. Pois se ela não abriu e disse à empregada que falasse na porta mesmo. A empregada já tinha ido como de costume e Giane não tinha chegado da faculdade ainda. Sônia desceu as escadas para esperar seu marido na sala mesmo. Depois de algum tempo ouviu seu carro chegar e seus passos aproximando da porta. Abri-la calmamente e ao se virar se deparar com sua esposa à sua espera. Boa noite, amor. Como foi o trabalho hoje? Pensei que teria que ir a algum lugar como de costume faz depois do trabalho. Mas fui surpreendida quando Miriam falou-me que não, que você viria direto para casa. O que acontecerá? Veio cuidar de sua esposa, ou a outra não pode lhe atender hoje? Falava ainda sentada no sofá da sala de costas olhando para a ampla sala que tinham e ela sentiu não sei como sua surpresa de ter ouvido sua esposa falar sobre outra. Quado que isso, amor? Que outra?
Falava mais o medo dele já poderia ser sentido ou quase que tocado por Sônia, e com isso ela levantou do sofá e olhando como uma leoa olha sua presa, que pretende devorar, ele viu que ela estava com aquele vestido que disse que estava procurando. Contra/quad veja só, disse, andando em direção à esposa quando parou em sua frente, achou o vestido que estava procurando e ficou linda, como no nosso primeiro encontro. Contra/quad sim, Sr. Augusto Leevins, achei muito mais do que esse vestido. E fico surpresa com tão boa memória, e como tem boa memória vai se lembrar de uma coisa que veio, acho eu, muito antes desse vestido. Não posso dizer uma coisa, faz parte de nossa família, até nos dias de hoje. Enquanto falava isso, Augusto podia ver o brilho nos seus olhos. Mas não era um brilho de alegria e sim de revelação. Contra/quad não sei do que você está falando, minha querida, falou quase que engasgando e deixando à mostra gotas de suor que desciam pela sua testa, demonstrando que sabia bem do que sua esposa estava falando. Contra/quad então vou lhe refrescar a memória. Janaína, a mãe de nossa filha, sua amante, aquela que atropelamos sem querer, aquela que morreu em seus braços, deixando uma filha que você fez questão de criar, enganando-me a vida inteira, seu monstro, asqueroso, como pode fazer isso comigo? Contra/quad não vejo mais saída, para nós dois, não poderei viver com isso, e nem poderei lhe perdoar, como se uma vida inteira não fosse nada. Você acabou com minha vida e eu acabarei com a sua. Dito isso e vendo que não tinha mais saída, Augusto tenta correr, mas tenta chegar à cozinha, ouviu um tiro que ecoa pela casa inteira. Sônia se desespera após o tiro. O som a deixa desnorteada. Ela vai se aproximando do corpo devagar, repensando a ação. Ajoelha perto do corpo de bruços. Maldito, não pode morrer. Lágrimas caem sobre o corpo misturando com o sangue que já manchava no chão branco de porcelanato. Já atordoada ao entrar no quarto, ouvi uma voz vindo da janela do quarto. Ao virar-se, uma luz imensa pulsa, fazendo ela se aproximar. Sobe na varanda e sons de buzinas a atordoa. Nesse momento está Gianni no jardim da frente, com olhos espantados e chorosos. Grita à mãe para não pular. Tudo em vão. O grito de apelo da filha une-se a estridentes buzinas na mente de Sônia, que despenca para a morte como quem aceita o fim. Mas Sônia nunca tocou o chão. Seu corpo, lançado ao vazio, parou suspenso entre a dor e o esquecimento, como se o tempo se dobrasse em compaixão. Um vulto envolto em luz, não a luz crua dos faróis ou da cidade, mas uma claridade antiga, feita de silêncios e memórias, surgiu ao seu lado. Era Janaína. Flutuava com serenidade, seus olhos sem mágoa, apenas compreensão. Estendeu as mãos para Sônia, que pairava entre o céu opaco e a calçada dura. A raiva foi escorrendo de seus membros como areia fina, e no lugar ficou uma vertigem de paz, quase culpa, quase perdão. Por que está aqui? Perguntou Sônia com a voz embargada, como se falasse com um espelho de sua própria dor. Nesse instante, a casa atrás dela se desfez em sombras, como se fosse feita de lembranças prestes a ser esquecidas. O tempo suspenso desatou seu nó. E Sônia, ainda flutuando, sentiu-se leve como nunca fora em toda a vida. Abaixo, Gianni gritava, mas os sons pareciam vir de outra margem do mundo. Sônia virou o rosto, como quem finalmente se despede da dor, e sorriu. Um sorriso curto, pequeno, mas real. Janaína a guiou para a noite, onde as estrelas pareciam pulsar ao ritmo do coração humano. E ali, entre constelações esquecidas e o perfume de algo eterno, Sônia desapareceu. Não como quem foge, mas como quem, pela primeira vez, chega. Desde então, disse que em noites muito quietas, quando o vento passa pelas janelas abertas daquela casa, ouve-se um sussurro doce, como de duas mulheres que enfim se perdoaram. E às vezes, no jardim, as flores que Sônia cuidava florescem fora de época, como se quisessem lembrar que até no fim, pode nascer alguma paz. Na manhã seguinte, Gianni tomava seu café da manhã. A casa vazia parecia ainda denunciar o último acontecido. O chão parecia reclamar de ter sido sujo de sangue e as paredes ecoavam as últimas frases ditas nos seus interiores. Enquanto isso, Gianni, ainda chocada, ler o jornal que em letras garrafais imprimia tal título: Tragédia em família Leevins deixa órfã. Em outro subtítulo estava: Órfã, porém rica. Capítulo 14. O renascer. A vida de Gianni sempre foi envolta por uma confortável fachada. Casa grande, pais bem-sucedidos, tudo em seu devido lugar. Mas dentro dela, um silêncio antigo doía. Era como viver em uma casa de vidro, onde tudo se via, mas nada se tocava de verdade. Desde cedo,
dividia essa inquietação com Fernanda Amélie, sua melhor amiga, confidente e espelho. No início, acreditava que esse vazio vinha do fato de ser adotada. Mas não. Isso ela sempre soube. Seus pais nunca esconderam. Você nasceu de outra mulher, mas é nossa filha do mesmo jeito, diziam com uma mistura de ternura e formalidade. O que a feriu, de verdade, foi saber mais tarde, quase por acidente, que sua mãe biológica havia sido uma prostituta, e que seu pai, aquele que a criou, a amara em silêncio por anos. Essa revelação embaralhou tudo dentro dela. O amor e a dor pareciam caminhar lado a lado, sempre disfarçados. Mas nenhuma dessas verdades foi tão cruel quanto a tragédia que se seguiu. Após o luto, Giane parte para São Paulo. Não para recomeçar, mas para fugir. Do falatório, dos olhares atravessados da família, das perguntas que ninguém respondia. Por um tempo, viveu escondida dentro de si. Até que decidiu. Era hora de terminar a faculdade de arte, sua paixão esquecida em meio ao caos. A morte dos pais deixou não só saudade, mas uma ausência de diálogo. Nunca houve espaço para falar de si, do que sentia, do que desejava. Eles estavam sempre ocupados demais com suas próprias dores, dizia Giane, com a voz embargada, como quem ainda esperava por um último café da manhã em família, onde pudesse ser ouvida. Não teve com quem conversar sobre sua vida amorosa. Seus pais eram ilhas, egoístas, distantes, inalcançáveis. Foi então que Fernanda se tornou seu chão. O porto seguro em noites de tempestade. A amiga, a parceira, o amor inesperado que cresceu em silêncio, como flor entre rachaduras. Com o tempo, uma certeza brotou. Não era apenas afeto, era amor. Amor de quem conhece cada pedaço do outro, inclusive os pedaços quebrados. Casaram-se. Simplesmente porque se amavam. Porque naquele lar de duas vozes e uma história partilhada, Giane podia, pela primeira vez, ser ouvida. E mais que isso, ser ela mesma. Com Fernanda, ela não precisou esconder o que era. E assim, foi aceitando-se, reinventando-se. Foi se tornando o que queria esse ser fluido sem amarras de dama da sociedade, ou o homem da casa que trabalha e sustenta a família que a apresenta e as famílias que apenas fazem surgir. Porque ali, no meio de pincéis, palavras e silêncio compartilhado, Giane encontrou espaço para respirar. Giane respirava-se. Seus pais deixaram de ser o centro gravitacional da sua existência. Agora, era ele quem orbitava sua própria vida. E, enfim, encontrava seu lugar no mundo. Capítulo 15. O chamado para a resolução. 10 anos se passaram. O milagroso dia ensolarado em São Paulo, em seu centro abandonado por Deus e amado pela especulação imobiliária, entra através das cortinas e acorda Jean. O celular vibra na mesinha de cabeceira. Alô? Senhor Jean Amélie? Sim, sou eu. Responde sempre ao seu sobrenome com certa satisfação íntima. Sou Pedro Portali, da Portali Construtora. Gostaríamos de comprar sua propriedade na avenida Nossa Senhora de Fátima está em Campinas para fazer um shopping. A voz aguda e firme o confundem, mas a informação o traz alívio. É o momento de finalizar a última marca do passado de vez,